paz, meus queridos irmãos, família, amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui nessa terça-feira com o nosso encontro de célula, né? Um tempo especial onde a gente pode compartilhar desse estudo maravilhoso, dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém? Graça e paz, amados. É muito bom mais uma vez estarmos juntos. Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre essa saudação, né, graça e paz. E nós vamos falar um pouquinho dessa graça hoje, que é meio difícil da gente entender. E a paz, né, Shalom, que é uma paz que excede todo o entendimento, é uma saudação que está perguntando para você se está tudo bem, se a família vai bem, como estão as coisas e tal, e que a paz esteja fazendo a diferença na sua vida. Então, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós servimos com alegria, com prazer, com satisfação, e podemos viver as oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia que abrimos os nossos olhos, que acordamos. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas a Cacá e o Thor resolveram fazer uma perseguição aqui dentro de casa. Mas graças a Deus estamos juntos. Que você e a sua família fiquem atentos à voz de Deus, às orientações que Deus estará nos dando nesta noite, debaixo de muito temor, de muito amor, de muita alegria, de muita convicção de fé, que nós começamos mais essa célula, que é uma nova oportunidade para todos nós. Nós temos compartilhado aqui já a quarta célula, né, que nós falamos sobre esse tema, uma nova oportunidade. Como dar a volta por cima é o tema dessa noite. Nós já falamos sobre entendendo como Deus nos trata, falamos sobre a cura de Pedro, como ele foi transformado, o encontro que ele teve, e hoje nós vamos falar sobre como dar a volta por cima. É uma nova oportunidade que Deus nos dá todos os dias, né, de poder viver, né, essa vida que Ele nos emprestou, né. Ontem nós estávamos conversando com o Vitor, né, nosso filho, e a gente comentou que a vida Deus nos deu, né, esse corpo Ele nos deu emprestado, né, isso vai voltar ao pó, né, e a nossa alma vai voltar a Deus, né, o espírito vai voltar a Deus e a alma que estiver no Senhor vai voltar a Deus também. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades. Hoje nós vamos falar sobre como dar a volta por cima. Amém? Nós vamos começar esse tempo orando, entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, entregando ao Senhor as nossas aflições, entregando a Deus tudo aquilo que no nosso coração, né, aquilo que aflige o nosso coração. A gente precisa entregar ao Senhor, né, tudo aquilo que quer tirar a nossa paz, tudo aquilo que não é do Senhor, você entrega a Ele, né? E confia que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu mais esse dia, Senhor. E essa noite, para nós juntos estarmos como família, como igreja, estarmos aqui, Senhor, compartilhando da Sua palavra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor conduza, Senhor, esse estudo de célula, que cada coração que nos assiste através dessa live, Senhor, possa ser abençoado, Pai, porque a Sua palavra é uma palavra que transforma, é uma palavra abençoadora. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos corações e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, nos dando novas oportunidades. E que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Dar a volta por cima, irmãos. Levanta, se apruma e vamos dar a volta por cima, porque nós não fomos chamados para sermos derrotados e nem para morrer na praia. A
gente tá com um sol aqui. É melhor virar esse sol pra lá. E tá atrapalhando um pouquinho. Virar um pouquinho mais pra lá. Isso. A gente está se arrumando aqui, irmãos. Às vezes a gente, por estar sozinho, né? Aí fica mais tenso, que tem que arrumar, a gente arruma a câmera e tal, mas de vez em quando não fica legal. Não tá bom não. Eu tô brilhando demais. Vamos ver como que fica agora. O rosto do Valdo tá brilhando aí, né, irmãos? Isso. Nossa, agora melhorou. A minha testa ficou menor agora. Isso. Ficou melhor. Tá ótimo. Então, irmãos, nós vamos começar nessa noite. Vou ler para você o Salmo 37, que diz assim, verso 23 a 24. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste homem o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. A palavra de Deus diz que aquele homem que está na presença de Deus, que está com a sua vida rendida ao Senhor, o Senhor o toma pela mão, né? O Senhor o segura, o Senhor o sustenta, né? E Ele faz a gente navegar em mares tranquilos quando nós estamos diante do Senhor. Ele firma os nossos passos. A gente não fica andando em terreno difícil, né? Mas ele nos faz, ele anda conosco, ele caminha conosco, ele nos ajuda e firma os nossos passos. Até aqui, né, todos esses estudos que nós temos visto nessas últimas semanas, a gente tem visto como Deus prepara novas oportunidades para a gente, né? Como Deus preparou novas oportunidades para Pedro, né? Ele dá novas oportunidades para nós, porque muitas vezes a gente falha diante de Deus, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar e a nos dar novas oportunidades, né? Mas a gente precisa tomar decisões assertivas, né? Se a gente tomou alguma decisão que foi pelo lado do pecado, a gente precisa dar, né, a volta e voltar para o caminho, né? A gente precisa tomar sempre as decisões certas, né, na presença de Deus e conforme a sua palavra. E a gente vai ver aqui qual deve ser a nossa atitude para aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. Qual atitude que nós devemos tomar? O Senhor sempre nos orienta através da sua palavra. Jesus disse em 1 João 2, verso 1, disse assim: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, aqui o Senhor sempre está dizendo, olha, nós estamos escrevendo isso, né, para você não pecar, né? Se você pecar, né, se volte para o seu Pai, né, para Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai, e peça perdão e tome a decisão certa, né, a partir de agora, e não fique no pecado. E a volta por cima, né? É isso que o Senhor quer. Ele quer nos dar, nos mostrar atitudes para a gente dar a volta por cima, né? Não ficar naquela vida de pecado, naquela vida que não agrada o Senhor. Então, tão importante quanto não cair, né? O tão importante quanto não cair é levantar-se, né? Se estiver caído, levantar-se. A gente diz assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? A gente precisa estar sempre em pé e o Senhor firma os nossos passos. Mas para Ele firmar os nossos passos, a gente tem que agradar a Deus, né? A conduta nossa deve ser uma conduta que agrade a Deus. Então, Satanás está sempre brigando, né? Está ao nosso derredor, lutando para que o nosso destino eterno mude. Jesus já deu o nosso destino eterno, que é a vida eterna, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus na cruz, o Senhor nos deu. Mas Satanás está lutando para que o nosso destino eterno mude, né? Mude de direção. E a gente não pode dar lugar para Satanás, né? Ele tentará pelo menos mudar sua vida aqui na terra, inutilizando seu potencial e minimizando sua capacidade de abençoar e servir no reino de Deus. Esse é o papel dele, né? Roubar, matar e destruir, tirar você da presença dele, tirar você de estar servindo,
de estar congregando. O papel do diabo realmente é esse, de nos tirar da presença. Mas o Senhor está nos alertando hoje, olha, as atitudes para você dar a volta por cima são essas. Então preste atenção aí, que nós vamos falar sobre essas atitudes. Irmão, as oportunidades elas sempre virão da parte do Senhor, e nós precisamos receber, já que somos pecadores, nós não viramos santos. Nós somos santos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o Senhor nos justifica perante o Pai. Mas, diante das nossas falhas e das tentativas do diabo de nos tirar a vida eterna, e quando ele vê que ele não consegue, ele tenta dar um atropelo na nossa vida terrena, né? Tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, tirando as oportunidades que temos dentro do ministério, de poder servir, de poder ser útil para as pessoas. Ele tenta colocar na nossa mente, nos nossos corações, que somos incapazes, que nós não temos condições de fazer tal coisa, e essa é a forma que ele age para tentar não deixar que a gente dê a volta por cima, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. É verdade. Nossa, eu perdi aqui. Só um minutinho. Eu estava tentando aqui colocar para a gente poder escrever aqui nos comentários, né, junto com os irmãos, para a gente poder interagir com vocês aqui nos comentários, e acabei me perdendo aqui. Então a gente precisa entender, né, como dar a volta por cima. O que é preciso fazer para estar entre esses, né? Se cairmos, não ficarmos prostrados. O que a gente precisa fazer? Quais as atitudes que a gente deve tomar? Então hoje nós vamos falar sobre isso, dar a volta por cima. Para dar a volta por cima precisamos ter humildade. Humildade é reconhecer o erro e todas as suas implicações. É a lei da semeadura, né, irmãos? Nós pecamos, nós erramos, nós omitimos, nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer, nós deixamos de participar quando deveríamos participar, nós deixamos, prorrogamos para tomar algumas decisões, e nós precisamos, para dar a volta por cima na nova oportunidade que o Senhor está nos dando, ter humildade de reconhecer o erro e que haverá implicações. Haverá, você tem a semente, escolheu a semente errada, plantou a semente errada, você vai colher. É lei da semeadura, não tem jeito. Isso aí como a gente fala, Deus é amor, mas Deus é justo. Temos 8.810 promessas, mas também nós temos mandamento para cada uma delas. Não é só receber, não. Relacionamento, parceria com o Senhor. E o Senhor não tem problema nenhum, diante da grandeza dele, aceitar a nossa parceria. E nós, com muita alegria e muita honra, fazemos o melhor com esse parceiro que é excelente, Deus, né? Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você vê, irmão, mais um texto assim poderosíssimo que dá para a gente viver a vida toda, né? Então, assim, quem esconde pecado não vai prosperar e acabou, não tem jeito. Mas quem os confessa, confessar, só confessar não é suficiente, a gente tem que confessar e abandonar. Vai encontrar a oportunidade para dar a volta por cima através da misericórdia de Deus, que é incompreensível, né? Ninguém pode se levantar sem primeiro reconhecer a sua queda. Porque se o fulano acha lá que está tudo certinho, não tem a humildade para reconhecer que é pecador, que falhou, que errou, e continua lá no seu pedestal, lá no seu altar, ele não vai fazer oração nenhuma para pedir perdão, para reconhecer os seus erros, para confessar os seus pecados, para receber essa misericórdia, se ele está tão cauterizado pelo pecado, ele está tão envolvido pelo pecado, que para ele não está pecando, então ele não precisa de misericórdia. Esse aí, na verdade, ele não é humilde e
assim, ele não é bem-aventurado, né? Ele vai sofrer muito. Alguns inimigos do crente, com relação a esse negócio de humildade, né? Triunfalismo. Triunfalismo é a atitude de confiança absoluta ou excessiva no sucesso, quando negamos a possibilidade da queda ou não a reconhecemos. Isso é falta de humildade. Isso aí é um inimigo chamado triunfalismo. Você está sempre vencendo. Mesmo no erro, você dá um jeito de inventar uma historinha. O triunfalismo, meus irmãos, eu estou procurando aqui para poder dar uma explicação assim, né, que a gente possa todos entender. Os triunfalistas são os mercadores da palavra de Deus, que desprezam a correta interpretação da Bíblia e a aplicam da forma errônea os textos bíblicos, em benefício próprio. Então a gente precisa evitar, né, essa questão do triunfalismo, confiar naquilo que me beneficia, mas a gente precisa entender exatamente o que a palavra de Deus diz, né, e colocar em prática para a gente poder vencer e não cair, né, cuidar para não cair. Nós vamos triunfar no Senhor, não nos nossos achismos, né? A irmã Rosa Moreira aí, ela acho que alguém passou isso tudo para ela, porque daqui a pouco eu vou comentar sobre Davi e ela já usou o exemplo para isso. Aí é estar na mesma unção, viu? Debaixo da mesma visão. Isso é maravilhoso. Parabéns, irmã Rosa Moreira, nossa irmã Rosa. Um dos amigos é o triunfalismo, né? Quando dificultamos a restauração que Deus quer realizar. Quando nós não reconhecemos, achamos que mesmo diante do erro, a gente está certo. Eu errei, mas tipo assim, eu estou certo, alguma coisa desse tipo, né? A gente acaba colocando dificuldades e empecilhos para que Deus nos restaure, para que Deus realize o milagre nas nossas vidas, para darmos a volta por cima e sermos abençoados com essa tão grande misericórdia que Ele tem, né? Então, um desses aí inimigos da humildade para que a gente dê a volta por cima é o triunfalismo. O outro é o relativização. Quando mudamos o nome do pecado, quando a gente inventa um negocinho diferente e fazemos colocações e não damos o nome correto para aquele negócio. É pecado. Não agrada a Deus, é pecado e acabou. Mas a gente tenta inventar umas coisinhas assim. Quando minimizamos a culpa em vez de tratá-la com a graça de Deus. A graça de Deus. Por mais que nós estejamos vivendo num mundo corrompido, que ninguém respeita ninguém ama ninguém valoriza mais o ser humano como o Senhor valoriza, então nós precisamos compreender a graça de Deus. A graça é para os humildes, para aqueles que reconhecem o erro e sabem que vai ter implicações. Mas o Senhor cuida de nós. Não, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a gente tem um triunfalismo que tenta atrapalhar essa parte nossa da parceria de sermos humildes e reconhecermos. O relativismo é ficar inventando nome para os pecados para não chamar de pecado. É igual a gente tem lá, né? Antigamente a gente chamava a favela de favela, agora é comunidade. Mas continua sendo favela. Ou a favela é comunidade, a comunidade é favela, mas ninguém está ofendendo ninguém com isso. Mas o mundo inventou esse negócio e não é nem um pouco de humildade isso. Isso aí é querer se envaidecer e se achar. E o mundo não poderia ser assim. O mundo poderia ser muito melhor. E Deus faz tudo para ser melhor. Quem faz tudo para estragar isso é o ser humano, né? De quem é a culpa? É a nossa. Quem é que é o vacilão? Somos nós. E tem então o inimigo triunfalismo, relativização e autojustificação. Essa também é interessante, né? Quando dizemos errei, mas tipo assim, errei por causa dela, errei por causa da minha Eva, senão não errava não. Transferimos a culpa para outros ou para algumas circunstâncias. Eu cometi esse erro, mas o momento não deixava, não podia, a gente não assume os nossos erros. Isso é falta de humildade. E se a gente não for humilde, a gente não vai conseguir dar a volta por cima, porque Deus não vai poder agir. Ele age quando nós nos rendemos, quando nós absolutamente nos entregamos diante dele, reconhecendo que a graça dele nos basta, que a misericórdia dele precisa nos alcançar, mas não com a nossa arrogância, né?
Quem somos nós? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aí, no oposto, na contramão disso, a gente dá o exemplo de Davi, né? É no Salmo 32 e 51, é um rei segundo o coração de Deus. Em vez de relativizar ou justificar, ele confessou e se arrependeu do seu pecado. E isso é dar a volta por cima. Por isso ele é o cara, mesmo cometendo os pecados que cometeu, ele não relativizou, ele não justificou, ele não pagou de triunfalista mesmo sendo rei, pequei, e eu preciso da tua misericórdia, e alcançou. E ele alcançou, ele confessou o pecado, se arrependeu. Se arrepender não é só falar me arrependo, é dar a volta, é não cometer mais, é sair fora desse buraco que é grande, do pecado. E isso é dar a volta por cima com humildade, sempre com humildade. O rei Davi, mesmo sendo rei, é o maior rei que Israel já teve, ele não se justificou, ele não inventou a historinha, ele confessou que pecou mesmo e ó, Senhor, se não for tua misericórdia, não tem jeito. E Deus sondou o coração dele e viu que ele se arrependeu e deu a volta por cima e venceu. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Ruína é cair e não se levantar mais. A gente não pode, irmãos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ó, caiu, opa, rapidinho dá a volta por cima, porque o Senhor está prontinho para te pegar. Não fica embaçando lá. Não fica escondendo de ir na igreja, não fica escondendo de participar dos movimentos de fé, onde a igreja tem comunhão. Não fica escondendo da sua liderança. Nós precisamos dar a volta por cima. Então, a soberba precede a ruína. A ruína é cair e não se levantar mais. Não é porque Deus não quer que a gente levante. É nós que não somos humildes o suficiente para aceitarmos essa oportunidade e darmos a volta por cima. A gente precisa ter humildade, né? Humildade para reconhecer o erro, para confessar e para deixar, né? Isso é o mais importante. Quando Deus nos trata, quando Deus quer trabalhar, quer curar a nossa vida, a gente precisa deixar Ele fazer, né? Tudo que Ele precisa fazer. A gente precisa deixar, porque o Senhor não arromba a porta, né? Ele não é um arrombador, não é ladrão. Ele bate e você tem que abrir a porta para ele entrar, né? Meio educado. E para dar a volta por cima, outra atitude é aceitar a graça de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu não sou merecedor dessa graça, e você não aceita ser perdoado. A gente precisa aceitar a graça de Deus, buscar em Deus a força para vencer, e não em nós mesmos. A força não está em nós, né? Alguns agem com humildade, reconhecem o erro, mas tentam resolver sozinho. Isso não é aceitar a graça de Deus. A gente precisa entender que nós somos dependentes do Senhor em tudo, totalmente. Se não for Ele na nossa vida, a gente não levanta de manhã, né? Se não for Ele permitir que nós respiremos esse ar, se não for a graça maravilhosa do Senhor, né? A maravilhosa graça que nós cantamos, né, nos louvores aí na nossa igreja, a maravilhosa graça do Senhor. Hoje de manhã eu estava ouvindo um testemunho de um homem muito rico, que ele passou por essa crise aí, né, do Covid, e ele foi parar na UTI e precisou de que fosse colocado o oxigênio nele, né? Quando ele saiu disso, ele parece que ele ofertou generosamente para uma entidade para ajudar pessoas que tinham dificuldades com respiração, porque ele valorizou, ele nunca tinha percebido nem dado valor, dado tempo nenhum para o oxigênio, acordar, respirar. E quando ele viu a dificuldade da falta do oxigênio, aí a vida dele mudou, ele passou a valorizar. E olha, todo ser humano recebe de graça o ar, a possibilidade de acordar mais um dia. E são poucos os que retribuem, honram a Deus por esse privilégio. Mas a igreja do Senhor, ela precisa crescer nisso. Só de nós estarmos, né, com saúde, mesmo você não estando
com todos os seus sonhos realizados, né? Tem coisas que você espera, que você tem expectativa que ainda não ocorreram, mas a graça de Deus é na nossa vida, irmãos, né? Porque o favor do Senhor, essa graça, ela está conosco todos os dias, né? Então, a gente precisa aceitar essa graça para reconhecer que sem a ajuda de Deus a gente não pode resolver nada sozinho. A gente tem que pedir para o Senhor essa graça todos os dias e aceitar essa graça, né? Não pode haver restauração sem dependência total de Deus, sem a graça, né? Se você precisa dessa restauração, você precisa entender e aceitar essa graça. Voltemos ao exemplo de Davi. No Salmo 32, 6 diz assim: portanto, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. É o Senhor que nos livra, né? Que nos dá muitos livramentos, tantos que a gente às vezes nem sabe, né, que passou por livramentos, e muitos que a gente até sabe, né? E a gente pode contar os testemunhos. O Salmo 51, verso 7 diz: purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Jeremias 17, 5 também diz que maldito o homem que confia no homem. Irmãos, esses versículos, todos eles colocam Deus cuidando. Deus é o abrigo, é Deus que guarda, é Deus que limpa, é Deus que purifica, é Deus que nos orienta, que a graça vem de Deus. É por isso que maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Deus. E Deus não é um Deus vingativo, meus amados. Deus nos preparou a salvação e foi caro para Ele essa salvação. Mas nós precisamos confiar mais em Deus e menos nos homens. Nós precisamos aceitar essa graça, e se você acha que é demais, você não merece e tal, reconheça Jesus como seu Salvador, se entregue a Ele, se renda a Ele, vá para a casa do Senhor, faça parte da igreja que é a noiva de Cristo, faça parte da igreja que é o corpo e Cristo é a cabeça, e daí você vai compreender melhor essa graça para ser feliz. Não fica filosofando não, não fica buscando resposta em homens não. Busque respostas em Deus, na palavra de Deus. Não é livro de autoajuda que vai resolver nossos problemas não, com relação à nossa espiritualidade, com relação nós vencermos, porque nós somos seres espirituais habitando em um corpo natural. A nossa principal é a espiritualidade, não é esse corpo que tem prazo de validade não, é a eternidade em Cristo que nós vivemos. Então receba essa graça. E se você às vezes se acha imerecedor disso, na verdade nós não merecemos nada, por isso que é graça, graça é de graça. É um favor imerecido. É um favor imerecido de Deus. A gente não merece mesmo, né? Muitos cristãos, muitos crentes jejuam para provar para Deus que estão arrependidos, ou mostrar que merecem perdão. Isso não tem nada, não tem poder nenhum contra o pecado, né? Jejuar não tem nenhum poder contra o pecado. A gente precisa aceitar essa graça. Tem pessoas também que não conseguem entender ou aceitar essa graça e continuam debaixo do peso da queda e da acusação. Muitas pessoas não aceitam esse perdão do Senhor, essa graça, e se sentem acusados a vida toda. Não se sentem perdoados, às vezes, por algo que cometeu no passado, e às vezes vive a vida inteira sem aceitar essa graça. Sabe que o Senhor, Ele nos dá essa graça porque Ele nos ama incondicionalmente. Não é porque a gente merece, mas porque Ele nos ama. Essa graça, meus amados, a irmã Rosa continua aqui em Davi, né? Davi, ele pecou, Davi reconheceu o seu pecado, pediu perdão e se arrependeu, mas o fruto veio. Os irmãos vão ler lá Crônicas, vão ler lá os livros que falam da história dos reis, né? Crônicas, Reis, e você vai ver que Davi,
e a sua família sofreram. Ele foi perdoado, as consequências elas virão e elas têm que ser tratadas. Mas Deus perdoa, né? Porque a graça de Deus é maravilhosa. Rejeitar a graça e dizer que não há solução é concordar que o sangue de Jesus não é bom, não é suficiente, né? Nós não estamos pregando aqui que a graça não é para incentivar o pecado, porque a graça do Senhor é sobre nós, então podemos pecar. Não, não é isso. A gente está dizendo que se pecarmos, temos um advogado, né? E por essa graça maravilhosa que Ele nos deu, a gente pode se sentir perdoado, sim. A gente precisa, lógico, mudar de vida, não viver no pecado, mas a graça do Senhor, o sangue de Jesus, Ele pagou tudo, né? Pagou toda a nossa dívida, né? Foi liquidada ali na cruz. A gente não deve mais nada. Mas não é por isso que a gente vai pregar o pecado, incentivar o pecado. A gente precisa lutar contra o pecado. Mas a gente não pode anular, né, a graça do Senhor. A gente precisa aceitar. Então aqui, ó, pregar a graça não é incentivar o pecado, mas anular o poder destruidor da queda. Não pode ficar prostrado, porque a graça do Senhor nos sustenta. É tirar da mão do inimigo as armas com as quais ele tenta nos roubar, matar e destruir. Né? Ele quer mesmo que a gente não aceite a graça do Senhor, não entenda o preço que Jesus pagou na cruz. Ele quer mudar a direção do nosso destino eterno, e a gente não pode aceitar isso. A gente não pode ficar prostrado. A gente precisa dar a volta por cima, porque a graça do Senhor é maravilhosa. Amados, nós falamos aqui para dar a volta por cima, ter humildade, aceitar a graça, e o último ponto aqui, para dar a volta por cima, precisamos firmar os pés, estabelecer princípios de Deus para a restauração. Princípios de Deus. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que o filósofo falou, não é o que o doutor falou, não é o que o advogado falou. É palavra de Deus. É só assim que nós vamos conseguir firmar os nossos passos. Salmo 40, o verso 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. O Senhor nos firmou em Jesus. Ele nos tirou de um poço de destruição, de um buraco que nos levaria para a morte eterna, nos tirou de um lamaçal de pecado, de uma imundície, de uma vida suja, e pôs os nossos pés sobre Cristo, e nos firma no local seguro, a igreja do Senhor, a eternidade com Cristo. Então você precisa firmar os seus pés. Nós precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros, aceitar a graça de Deus e firmar os nossos pés em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Princípios cristãos. Sem princípios cristãos, o caos é esse que você está vendo no mundo. O caos é esse que às vezes tem no meio da nossa família sem Cristo. Deus nos coloca sempre em lugar seguro. Deus nos ama de uma forma incondicional. Deus tem uma misericórdia tremenda nas nossas vidas. Deus nos preparou a graça. E pela fé que nós recebemos isso, e a fé nem vem de nós, é um presente dele para nós. Então você vê, ele prepara, ele deixa tudo arrumadinho, ele nos coloca num lugar seguro. A vida longe da vontade de Deus é perigosa e insegura. Longe da vontade de Deus. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados para glorificar o nosso Pai. E quando nós o glorificamos, nós somos abençoados. Nós estamos guardados em um lugar seguro. E esse lugar seguro tem paz, tem amor, tem saúde, tem estabilidade, equilíbrio, excelência. Então, você já sabe, o pouco que você conhece de Deus, dá para você perceber que debaixo da vontade dele, você sempre vai estar seguro. Agora, saiu da vontade de Deus, a insegurança é constante, é inconstante. A vida restaurada tem alicerces firmes que não se abalam. O Senhor quer firmar os nossos passos, Ele quer que a gente dê a volta por cima, Ele quer restaurar a nossa comunhão. Levante onde você, antes de entregar a sua oferta, volte ao lugar onde você caiu,
restaure, porque Ele está pronto para te restaurar, dá a volta por cima, ó, e firma os passos e vamos conseguir servir ao Senhor. Não vamos firmar os nossos passos na gelatina não, ou na maionese ou numa poça de óleo, de jeito nenhum. Deus edifica a nossa vida para concretizar os seus propósitos e me firmou os passos. Para que são esses passos? Para me andar direcionado, para me andar em um caminho focado em um lugar, e é na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, amando a Deus acima de todas as coisas. Não basta procurar o livramento imediato. Não, amados. Tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3, você já sabe disso. Tudo tem o seu tempo. A gente faz as nossas loucuras, a gente escorrega na maionese e de repente a gente quer que use uma palavra mágica, né? Abracadabra, ou uma varinha mágica. Não é assim que funciona. Deus não é menino, Deus não é homem para que minta. Deus é Deus, maravilhoso, soberano, mas justo juiz. A verdadeira restauração leva ao crescimento e a passos firmes. Então você vê, nesse processo aí, a gente precisa ter humildade, a gente precisa reconhecer as coisas, a gente precisa firmar os nossos passos, porque o que prova que eu agi com humildade, que eu aceitei a graça, que eu estou firmando os meus passos depois de ter caído e ter a oportunidade de me pôr de pé novamente pelo Senhor e dar a volta por cima. O que vai comprovar isso é o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento, a nossa firmeza. Às vezes nós caímos, mas o Senhor nos ajuda a dar a volta por cima e nós vamos ajudar outras pessoas também. Salmo 32:8 diz assim: não basta o perdão, é preciso aprender a não pecar. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha, isso que é estar seguro no Senhor. Olha, em tudo aqui ele diz não basta, ele dá uma orientação, não basta o perdão, é preciso aprender a não pecar. Nós precisamos sair dessa vibe de pecado aí. Eu, o Senhor, instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu, o Senhor, o aconselharei. Eu, o Senhor, eu cuidarei de você. Você vê? Serviço completo, mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, receber com alegria essa nova oportunidade de poder dar a volta por cima depois da crise, porque Ele faz tudo por mim e por você. Mas se você não tiver compromissado com Ele, firmado os seus passos, Ele não tem esse compromisso com você. Esse compromisso da palavra é para os que têm compromisso com Ele. João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, amados, tem muita coisa que a gente não recebe, porque às vezes nós não permanecemos firmes como deveríamos permanecer no Senhor. E a palavra do Senhor não está em nós. A gente vive falando e a gente vive orientando, e aqui, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, notinha de rodapé. Um lugar onde você e as minhas palavras permanecerão em você, CTVIP, tá? CTVIP é um lugar. Se você não está conhecendo a Bíblia e diz que não tem tempo de conhecer, e tem 5, 10, 15, 20 anos de crente e não conhece nada de Bíblia, olha, a probabilidade é de você não permanecer no Senhor, porque só através da sua palavra que nos fortalece, que nós vamos chegar lá. Então, assim, ainda dá tempo de voltar para o CTVIP. O CTVIP é a tua, já que às vezes você gosta de viver do passado, é a tua escola dominical. Lá a gente tem um grupo que tem a consciência de que estão fazendo um curso básico de teologia, mas ela também é aberta para toda a igreja participar desse estudo. Você não quer o compromisso de um curso de teologia? Sem problema, vai lá e assiste aula como se fosse uma escola dominical. É crescimento. Nós lá aprendemos a permanecer em Cristo.
Lá nós aprendemos a sermos mais conhecedores, permanecer, colocar a palavra de Deus cada vez mais profundo no nosso coração, para que os nossos passos estejam firmados no Senhor, e assim nós vamos poder fazer a vontade dele, que é servir as pessoas, ser sal, luz, ser seta, ser farol, ser conselheiros e ajudadores das pessoas que necessitam. Então, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Seja objetivo. Não adianta simplesmente dizer, não quero errar mais nesta área. Não basta isso. Você precisa ter atitude. Você precisa sair do buraco. Você precisa crescer. Examine que atitudes, pensamentos e circunstâncias devem ser mudadas na sua vida, para que a restauração aconteça, e assim você estará sempre firme. Isso é dar a volta por cima. Você precisa se autoavaliar, você precisa dizer não, ou você precisa dizer sim, mas no Senhor. E se o Senhor está mostrando as coisas, nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. Então examine as suas atitudes, os seus pensamentos, veja o que você precisa mudar e mude, dá tempo, você está vivo. Para concluir, não há dúvida alguma sobre o fato de que Deus renova as oportunidades. Não tem como. Você já teve muitas oportunidades e está tendo hoje novamente uma oportunidade de dar a volta por cima. Dar a volta por cima. As nossas atitudes diante disso é que determinarão o quanto vamos receber dessa bênção. E assim daremos a volta por cima para a glória de Deus e nossa alegria. Nós seremos beneficiados em abraçar essa oportunidade, as oportunidades que o Senhor nos deu, e dar a volta por cima e ser servos fiéis, servos que honram esse chamado maravilhoso e tão caro, pago por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos ama, nós amamos você, nós amamos a sua família. E você precisa, para afirmar os seus passos, você precisa colocar na tua agenda a célula, as celebrações, o CTV, os ministérios, e fazer a obra o tempo todo. É 24/7, é o tempo todo, para nós vivermos a cada dia uma nova oportunidade de vencermos, dando a volta por cima para a glória de Deus e nossa alegria. Amém. Nós vimos aqui várias atitudes, então vamos agora mudar, né? Vamos aplicar essa palavra e vamos ser mais abençoados ainda. Amém. Glória Amém. a Deus. Amados, nós amamos vocês. Nós amamos vocês e desejamos muito que vocês nos ajudem a compartilhar, a convidar, compartilhar o amor de Cristo, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, convidando as pessoas para vir para a igreja. Você que tem estado na igreja, você vê que fulano, beltrano não está aparecendo, manda uma mensagem para ele, não custa nada, é tão simples. Vai lá e fala, meu amado, nós estamos com saudades, estamos esperando você na igreja, estamos orando por você. E com a participação dessa pessoa na casa de Deus, fica mais fácil de ajudar. Porque nós primeiro precisamos ajudar os da família da fé. Então ajude as pessoas que estão fraquejando aí, que estão desanimadas, que vivem prometendo e não cumprem. O Senhor está de braços abertos. E a Igreja Vida Plena está de braços abertos para te receber, para te ajudar, mas você precisa firmar os seus passos, aproveitar essa oportunidade, ser humilde e dar a volta por cima para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e assim você vai viver essa graça maravilhosa. Vamos orar? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você e a sua família, Deus derrame bênçãos sobre vocês, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja restauração, renovação, restituição. Firme os seus passos, aproveite essa oportunidade. Vamos orar. Pai, nós continuamos na Tua presença, Te adoramos, Te agradecemos porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Deus dos deuses. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é maravilhoso, a Tua graça nos basta.
A tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, por isso estamos vivos. A tua graça e a tua misericórdia tem nos alcançado, por isso estamos aqui, junto com a sua igreja, vivendo este momento maravilhoso, Deus, porque nós estamos em comunhão. E se, ó Deus, alguém do outro lado aí está por baixo, que hoje compreenda o Senhor e dê a volta por cima em nome de Jesus, reconhecendo os seus erros, amando o Senhor, aceitando essa graça, vivendo de forma firme na presença do Senhor. Não tem nada mais gostoso do que estar na casa de Deus. Quão bom e quão suave é que todos vivam em união. Aonde? Na casa de Deus. É da casa de Deus que sai essa fonte de união, esse combustível que nos faz viver e amar e ter paciência e cuidar e ajudar as pessoas. Esse é o nosso chamado, Deus, que nós possamos viver essa oportunidade maravilhosa de dar a volta por cima. Nós abençoamos, a Deus, cada um dos teus filhos, os teus servos, os nossos amigos que estão participando deste momento conosco, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que a libertação, o livramento, as portas abertas, a renovação de entendimento, a convicção de fé, o compromisso de se acertar com Cristo e a igreja, nos faça viver momentos maravilhosos, antes deste dia tão precioso que será o dia do Senhor, no qual soará uma trombeta e um povo será levado para o céu. Amém. E esse povo é a tua igreja, Deus, aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por cada família. Nós amamos todo porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe. Eu vou ter que me levantar para desligar. Shalom. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe e dê uma boa noite de descanso a todos vocês. Nos vemos na próxima terça, em nome de Jesus.